polaridades. Você acredita que eu já fui uma feminista? Eu brigava pelos direitos das mulheres, independente se essa mulher estava errada. Para mim não importava. Para mim, mulher sempre foi um sexo mais fragilizado. E sim, a gente tinha que ter todos os direitos. Até eu entender sobre a lei das polaridades. Uma lei universal das polaridades. Quando a gente se torna idólatra, né? Idólatra de algo, tipo assim, se você notar, o feminismo e o machismo são oposições fortes, são antagônicas, é algo antagônico, um de um lado e o outro do outro, como se fosse uma briga de corda, um puxando de lado, outro puxando do outro, querendo provar quem tem mais força. E aí eu fui começando a estudar espiritualmente as leis universais. E uma dessas leis era a lei da polaridade. A lei da polaridade, ela diz, por exemplo, não existe o equilíbrio. Eu estou aqui, né? Eu sei que precisa de uma lei para mulheres, porque existem homens machistas que batem, mas não generalizar. Então, quando eu era feminista, eu nem sei se pode falar essa palavra aqui na internet, né? Quando eu era desse lado, né? Eu sentia, eu ficava com muita raiva, com muito ódio, com muitas coisas assim, aquela questão de vingança contra o sexo oposto, né? Contra os homens. Só que depois que eu comecei a estudar espiritualidade, eu comecei a ter uma nova visão. Eu comecei a lembrar do meu pai, né? Que meu pai já era falecido. Eu comecei a lembrar o homem maravilhoso que meu pai era. Meu pai nunca bateu. Meu pai, ele tinha assim, um problema de alcoolismo. Só que não era sempre, né? Mas quando ele bebia, ele ficava também um pouquinho mais violento, um pouquinho mais agressivo. Mas era um homem extremamente amoroso, um homem extremamente cativante. Ele cuidava da gente. O meu pai fez um papel muito forte de troca de papel até, porque meu pai ficou responsável pela nossa amamentação, pela nossa criação. Meu pai carregava a gente no colo. Não tô falando que minha mãe não fez, mas meu pai era uma pessoa muito importante, né, nesse requisito de criação, para mim e para os meus irmãos. Então eu tinha uma figura paterna muito amorosa, né? Aí, segundo ponto, né? Eu estudando a energia e espiritualidade. Porque quando a gente estuda energia e espiritualidade, a gente começa a entender várias coisas que a gente não entendia. A gente para de brigar por coisas que não é tão... Parece assim, fica menor aquelas coisas que a gente brigava, entende? E aí, eu tive 2 filhos homens. Meus filhos, hoje em dia, um tem 22 e o outro tem 25. E aí eu fui criando eles, sempre óbvio, né? Falando sobre que não pode bater, não pode judiar, né? Mulheres, quando não dá certo no relacionamento, eu tenho que virar as costas e ir embora, né? Só que daí eu comecei a entender assim, meus filhos também estão sendo criados por mim. Meus filhos não são homens ruins, porque eu ensino a eles o amor, o respeito, o carinho, né? Olha aqui pra mim, eu fui mãe solo, eu criei os 2 sozinha, né? Com a ajuda do meu pai e da minha mãe. Então eu comecei a mostrar pra eles que olha como as mulheres são, olha a sua avó, olha a tia, olha tal, né? E eu comecei a passar isso pra eles, a nossa vida de mulheres mesmo, né? Mulheres que criaram filhas sozinhas, que poucas vezes tiveram apoio do marido, e aquela questão toda que a gente já... Eu falei, eu não posso ficar a favor de tão ferrenho, sabe? Eu ficar a favor de uma lei tão ferramente, sendo que eu tenho 2 filhos homens que pode, né? Eu sei que eles são maravilhosos, mas eles podem sofrer uma injustiça. Comecei a mudar esse ponto. E o último ponto agora foi que, de fato, eu sou uma coadjuvante, né? Eu brinco, né?
da vida de um homem que está sofrendo, né, injustiça por conta da Lei Maria da Penha. Eu tô 3 anos com uma pessoa, a gente pretende casar, a gente tá planejando todo o nosso noivado, né? Só que há 1 ano e meio atrás, ele pediu o divórcio, né? Ele foi pedir o divórcio. Era tudo bem, tava tudo bem. Ele é ex dele, os dois já tinham um tempo separados. Aí ele me conheceu, a gente começou a namorar. A gente pegava as filhas dele, a gente trazia as meninas pro nosso convívio. Eu tenho várias fotos no meu Instagram, no meu Face, com as meninas indo com a gente pra praia, saindo. Porque eu sempre falei, eu não gosto de deixar a criança presa dentro de um apartamento. Vamos sair com as meninas, vamos, sabe, levá-las no parquinho. Eu sempre fiz isso. Porque eu já tinha 2 filhos adultos. Então a gente pegava as filhas dele e a gente saía. As meninas gostavam de mim. A pequenininha chegou a me chamar de mãe, né? Mesmo contra a minha vontade, porque eu sei que elas têm mãe e eu nunca tirei esse papel da mãe delas, mas tinha aquele contato, né? Ela gostava muito de mim. Eu chamava ela de chaveirinho, de tanto grudada que ela ficava em mim. E num certo dia, quando ele decidiu pedir o divórcio, porque a gente já tava falando em casamento, a gente já tava falando em morar junto, esta ex dele primeiro começou a tentar, né, reatar, chamou ele para encontros, não uma vez, foram várias vezes, e ele já tava com o processo de divórcio. E eu lembro até hoje que na semana do Dia dos Namorados de 2024, ele me pediu em noivado com as meninas. A gente tem vídeo brincando, tudo, né? Foi muito gostoso naquele dia, porque foi muito simples, mas a emoção das meninas foi muito grande. E nesse dia, neste dia, passou, minto, ela chamou ele pra sair de novo. Ele não quis, ele falou, estou no relacionamento. Se for sobre as minhas filhas, pode falar por telefone, né? Ou quando eu for pegar elas aí, você pode falar. Os dois tinham total acesso um ao outro. Eu nunca proibi, eu nunca entrei na frente, porque eu acho que pai e mãe tem que se falar. E aí, passa 2 dias, isso foi, eu acho que o Dia dos Namorados foi ou foi numa terça, ou foi numa quarta. Resumindo, quando foi numa sexta-feira, ele estava vindo de trabalho do litoral norte e eu tinha ido com ele, porque enquanto ele trabalhava, eu fiquei na praia. E nesse dia, na volta, ele recebeu a mensagem da advogada dele falando: olha, saiu aqui a sentença provisória, né, do juiz, manda para ela e pede o CPF dela pra gente já legalizar a questão da pensão. E então já estava tudo legalizado, já era provisória. Se ela aceitasse, estava tudo bem. E ela aceitou, ela mandou o documento dela, o meu noivo mandou esses documentos para a empresa e no outro mês já ia ser descontado e estava tudo certo. Ela aceitou, ela leu o papel. Ninguém enganou, ninguém mentiu. Pois foi passando o tempo, quando chegou, isso foi numa sexta, quando foi no domingo, ela surtou. Ela falou que invadiram a casa dela, que tinha gente lá, que tentaram, né, estuprar ela. E falou um monte de coisa, foi pro hospital e tal. E disse que ela começou a fazer um monte de vídeo na internet, eu também não vi isso. Graças a Deus não tinha contato com ela, assim, né, quem tinha era ele, mas ele também estava trabalhando, não viu. Resumindo, gente, ela colocou uma medida protetiva em cima dele e se mudou para outro estado. Outro estado. A gente mora em São Paulo, ela foi para Sergipe. Então, ele não consegue mais falar com as filhas dele. Então, esse daí é um homem na minha vida. Esse aí é um homem na minha vida, fazendo parte da minha vida. Um homem extremamente amoroso. Porque semelhante atrai semelhante. Então, se meu pai era amoroso, eu também vou encontrar um homem assim, porque é a lei, né, do semelhante, são leis universais. Ele é um pai extremamente amoroso,
que ele tá agora, vai fazer, eu acho que 2 meses sem falar com as filhas dele. E ele, fora o tempo que ele ficou ali, novembro, dezembro e janeiro, quase 3 meses sem falar com as filhas dele. Porque a pensão diminuiu. E não foi porque ele quis diminuir, foi porque o juiz diminuiu. Porque ele estava pagando um valor considerado alto. E ele não entrou para pedir para baixar, para diminuir a pensão. Ele entrou na justiça para pedir o divórcio. Só que automaticamente tem que arrumar ali a questão da pensão. Então, eu sempre falo que a gente só aprende quando a gente apanha junto, né? Ou a gente está participando, a gente é a pessoa que está sofrendo injustiça, ou quando tem alguém sofrendo injustiça. Então, assim, eu não quero ver meus filhos sofrendo injustiça, né? Meus filhos são meus bens mais preciosos. Então, eu não quero ver eles sofrendo injustiça de mulher, sendo acusado, uma falsa acusação, por causa de uma lei que não dá direito para os homens se defenderem. Não dá direito para os homens se defenderem. Meu noivo está 1 ano e meio afastado das filhas dele. Ele não pode ligar para ex, ele não pode mandar mensagem, não pode falar com nenhum parente dela. Sabe como ele consegue falar com as meninas? Quando as meninas ligam. Sabe quanto tempo ele já está sem falar com elas de novo? 2 meses. Como pode uma justiça fazer isso com 2 crianças? Porque ele é adulto, a mãe é adulta, eu sou adulta, mas e as meninas? Mas, como eu sempre trabalho na energia e na espiritualidade, né? Primeiro que eu entendi, então, essa questão das polaridades. A gente não pode ser isso e pronto, tipo, sabe a questão de partidos? Esse aqui é meu partido, eu vou brigar, é assim, é esse que tá certo, sabe? Ou se apegar demais a uma coisa só, um pensamento só. A gente tem que entender os dois lados. A gente tem que tentar manter o equilíbrio nos dois lados. Os dois têm pontos positivos e pontos negativos. E energeticamente falando, que é o que vocês podem estar perguntando para mim, o meu noivo, ele pode sim ter alguma dívida kármica com as filhas, com a ex. O meu noivo, pelo que eu escuto, né, da narrativa deles, ele é uma pessoa que eles tiveram uma vida assim, ele pagava as coisas, ele comprava tudo. Muitas vezes ela teve depressão. Será que essa depressão dela não foi por conta dele, né? Então, assim, os dois tiveram uma história. Então, 10 anos, eles foram casados 10 anos, né? Separado há 2 quando eu conheci ele. Então, quando os dois, agora tá tendo aquele resgate energético. Só que isso, a gente teria que trabalhar com amor. Então, assim, mesmo que tenha um resgate energético, tal, precisa passar por isso, se a ex dele tivesse mais amor no coração, se ela sentisse no coração dela, não, ele merece isso, mas eu não vou fazer, por mais que ele merecesse, entende, gente? No meu ver, ele não merecia, mas se ele merecesse, ela teria que agir com mais amor no coração. Perdoar mais, amar mais e pensar mais nas filhas dela com amor. Então, se você aí é apegado demais a um pensamento, se você defende demais uma única causa, se você tem um único partido, se você briga pelo seu único time, se você só acredita na sua religião e critica todas as outras, mude esse pensamento. Porque esse pensamento, do outro lado de lá, tem pessoas que têm família, tem pessoas que têm pai, têm mãe, têm filhos, e sofrem e até morrem por conta disso. Já é provado que homens, eles matam por qualquer motivo. Até mesmo as mulheres tendo medidas protetivas. Então, o antagonismo, a polaridade, né? A falta de amor, que infelizmente acaba com famílias, acaba com crianças e acaba com uma pessoa, tá? Então hoje o vídeo é mais por um desabafo mesmo e para vocês saberem um pouquinho mais
dessa questão das polaridades. Sou Alessandra